Olá, eu sou Jorge, sou psicólogo e hoje eu quero debater a respeito de um assunto que tem ganhado bastante notoriedade nos últimos anos, mas ainda não tem a atenção que merece de fato. Eu me refiro aos vícios, tanto aqueles prejudiciais, debatidos socialmente, como vício em drogas, quanto aqueles vícios menores, né, que estão presentes no nosso dia a dia de forma tão incisiva. Então, o que de fato é um vício? O que caracteriza um vício? Como ele se instala? Por que o ser humano é tão vulnerável a essa realidade? Será que os vícios sempre foram um problema social como são hoje? E, acima de tudo, o que fazer para evitar que essa realidade nos afete tanto? Essas perguntas, assim como tantas outras, a gente vai tentar resolver aqui e vamos tentar entender melhor essa temática tão delicada. E o primeiro desafio é justamente fazer a definição desse conceito. Eu trabalho com a psicologia comportamental e, segundo essa ciência, um vício pode ser definido como um padrão repetitivo e compulsivo de comportamento ou consumo que causa prejuízos à saúde física, mental, social ou espiritual, mas que a pessoa tem dificuldade em controlar ou interromper, mesmo diante das consequências negativas. Ou seja, vícios não são coisas adquiridas, mas sim aprendidas, com base na experiência de cada indivíduo. E essa é uma distinção muito importante. Historicamente, a gente pode observar as raízes daquilo que é hoje um grande problema social no uso de substâncias psicoativas para fins ritualísticos. Inicialmente, esse consumo possuía um caráter bastante religioso, espiritual, ou seja, não era algo feito em prol do prazer ou da diversão dos indivíduos. O uso das substâncias tinha um papel social bem definido e muitas vezes era algo exclusivo de autoridades espirituais. Vamos começar a perceber uma mudança de cenário a partir da comercialização dessas substâncias que assim ganharam popularidade nas sociedades mais urbanas. O tabaco e o cânhamo, por exemplo, tiveram um uso bastante difundido, sem mencionar o álcool, que ganhou muita popularidade nas bebidas. A Igreja Católica surge, especialmente na Idade Média, como uma mediadora desse consumo, muitas vezes atribuindo estigmas negativos que, de certa forma, refrearam a propagação de algumas substâncias específicas e em alguns contextos específicos. O problema social das drogas surge de fato no século XIX, com a industrialização, a manipulação das substâncias em laboratório e, em especial, a popularização dos opiáceos para fins medicinais. Segundo o historiador David Courtwright, os médicos daquela época ficaram tão realmente impressionados com os resultados rápidos que obtinham que era quase como se alguém tivesse dado uma varinha mágica. Esses resultados mágicos logo se tornaram uma grande epidemia de dependência química, impulsionada pelas guerras, revoluções e problemas sociais daquela época. Foi o começo da história dos vícios como problema de saúde pública. E o que impulsiona essa rápida propagação? Compreendendo melhor a neurologia dos vícios, podemos observar o seu efeito devastador e entendemos por que determinadas substâncias ou hábitos exercem tanto controle sobre as pessoas. O sistema nervoso central é composto por células nervosas chamadas neurônios, e estas são responsáveis pela transmissão de todo tipo de informação através do cérebro. Cada neurônio é ligado às demais células por uma fenda sináptica, que nada mais é do que um pequeno espaço entre um neurônio e outro. A transmissão das informações, assim, fica condicionada à atuação dos neurotransmissores, que são pequenas partículas excretadas por uma célula e absorvidas pela outra.
Entre os neurotransmissores mais atuantes no sistema nervoso central está a dopamina, componente essencial do sistema de recompensa do cérebro, associada à sensação de bem-estar e prazer. Como se pode imaginar, o consumo de determinadas substâncias e certos comportamentos que geram prazer estão intimamente relacionados à circulação da dopamina. O que ocorre nos vícios, essencialmente, é uma sobrecarga muito grande da dopamina no nosso organismo. Esse excesso que circula entre um neurônio e outro acaba ocasionando um fenômeno conhecido como dessensibilização dos receptores dopaminérgicos, que nada mais é do que o aumento da tolerância dos neurônios ao efeito desse neurotransmissor. Isso se traduz em um aumento desenfreado da necessidade do cérebro por quantidades cada vez maiores da dopamina. No comportamento do indivíduo viciado, essa busca por cargas maiores de dopamina é observada no aumento da frequência de consumo. Estímulos normais do cotidiano perdem a capacidade de dar prazer, e nisso a gente vê uma redução significativa do seu repertório comportamental. A pessoa só quer saber do seu vício e não liga para mais nada. Agora, um fato bastante interessante é que essa dessensibilização dos receptores dopaminérgicos não é uma característica exclusiva do consumo de substâncias pesadas ou comportamentos socialmente abomináveis. Ela está presente no nosso dia a dia, com diversos exemplos que fazem parte do cotidiano da maioria. Muitas vezes nem sequer chegamos a cogitar qualquer malefício associado a essas práticas. Alguns exemplos são o consumo de açúcar, o tempo das telas, conteúdo adulto, cafeína, vícios comportamentais como apostas, compras online, entre muitos outros. Vivemos em uma época de muitos estímulos simultâneos, mas ainda não compreendemos totalmente quais serão os efeitos disso a longo prazo, tanto a nível fisiológico quanto a nível social. O aumento de índices preocupantes, como o número de internações por dependências das mais diversas, o número de diagnósticos de depressão e ansiedade, inúmeras queixas relacionadas à apatia, falta de motivação, procrastinação, nada disso é novidade para quem se interessa ou trabalha com saúde mental. Socialmente, vivemos em uma época que favorece esse tipo de epidemia. Existe um aumento exponencial da dependência do ser humano por tecnologia, por exemplo. A exploração comercial dos pequenos vícios, o abandono gradual de princípios e normas sociais que antes serviam como fator de proteção, tudo isso contribui para que cada dia mais pessoas fiquem mais doentes, viciadas, apáticas para as tarefas do cotidiano. O brasileiro médio passa cerca de 9 horas por dia em frente ao celular. Bilhões são movimentados anualmente no mercado de apostas. Quase 10% dos brasileiros adultos são fumantes. E os exemplos são infinitos. A pergunta que paira na nossa cabeça então é: o que fazer? Como fugir dessa lógica tão prejudicial? Será que a humanidade está fadada ao vício e não tem para onde escapar? Assim como qualquer processo de recuperação no vício por drogas pesadas, superar os vícios menores também requer um processo trabalhoso de autocuidado. O desafio se torna ainda maior quando consideramos que geralmente uma pessoa normal apresenta não apenas um desses hábitos prejudiciais, mas vários deles. E superar isso é um grande desafio. E enquanto o mercado não surgir com nenhuma solução mágica para esse tipo de problema, como ele costuma fazer, a única saída vai continuar sendo o trabalho exaustivo e lento de se expor ao desconforto, abrir mão da necessidade urgente e constante de recompensas imediatas, abrir mão do prazer barato. Fazendo as adaptações certas na sua rotina e principalmente estando mais disposto a conviver com o tédio, uma pessoa pode sim
fazer um processo de desintoxicação e usando da plasticidade cerebral é possível que se retome os níveis iniciais de dopamina e que tenhamos um reset do nosso sistema de recompensa do cérebro. Só assim vamos conseguir ter mais qualidade de vida e nos relacionar melhor com os ambientes, com as interações, com as pessoas, com a tecnologia e com os infinitos estímulos que estão presentes na nossa sociedade.